Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma. Já aproveitando a onda do meu amigo Lucas Thomas, estarei falando também sobre Docker. Tá? Hoje falaremos também sobre alguns comandos básicos, linha de comando do Docker, mas antes de falar disso, eu queria apresentar um pouquinho da arquitetura, como é que funciona essa ferramenta. Tá? Então, primeiro, a gente tem o cliente do Docker, que é justamente o cara que a gente interage, tá? Que é justamente a linha de comando. Então, onde nós humanos interagimos com essa ferramenta é justamente no cliente. Esse cara vai enviar mensagens, né, requisições para o daemon do Docker, que é justamente o núcleo onde de fato estão acontecendo essas operações, e esse por sua vez, poderá, por exemplo, fazer um request para um hub, para um registro de imagens, né, onde várias imagens estão registradas, e aí essas imagens serão trazidas para dentro do daemon e aí poderão ser utilizadas para a construção de containers, ok? Então, dessa forma que funciona. Hoje a gente vai estar interagindo com o cliente do Docker, ou seja, a gente vai estar utilizando linha de comando. Tá? Para isso, deixei disponível na descrição do vídeo o acesso a esse material aqui, tá? Que é um material que faz um resumo bem legal dos principais comandos utilizados no Docker. Tá? Então aqui em cima, na parte superior, tem uma divisão por recurso. Então a gente tem dentro do Docker vários recursos, mas os principais, né, claro, são imagens e containers, né? Então a gente vai trabalhar essas duas linhas aí hoje. A gente vai conhecer as principais opções desses dois recursos, tá? Mas está aqui essa lista para você. Aqui embaixo um pouco mais descritivo em relação ao recurso imagem, recurso container, né? Algumas opções. Claro que a gente não vai passar por todas elas, mas a gente vai tentar cobrir algumas das mais importantes. E um pouco mais abaixo tem justamente o passo a passo que vai ser utilizado nesse nosso hands-on, nesse nosso mão na massa. Beleza? Então, vamos lá. Espero que você goste. Qualquer dúvida, manda aí no comentário do vídeo, entre em contato conosco, tá? Que a gente vai trocar essa ideia. Bom, vamos lá. Estou aqui com o Google Cloud aberto, tá? O Cloud Shell já está aberto. Vou tirar minha imagem aqui. Cloud Shell já está aberto. E o que a gente vai fazer primeiro? Eu quero verificar se eu tenho alguma imagem localmente. Tá? Então vou dar um Docker Image ls, que é listar, né? E eu vejo que eu não tenho nenhuma imagem ainda aqui no meu local. Então eu vou fazer exatamente aquilo que a gente comentou ali na arquitetura, que eu vou pedir para que o daemon faça uma solicitação de imagem lá do hub, né? No caso do Docker Hub aqui, e eu vou puxar a imagem do Nginx, que é um servidor web. Então, eu poderia colocar aqui dois pontos a versão que eu gostaria de ter aqui, a versão da imagem, mas se eu não especificar, ele traz a última versão. Então, puxei aqui, ele está fazendo o download dessa imagem. Se eu der agora um Docker Image ls, eu vou ter a imagem do Nginx com a tag latest, ou seja, a última versão, o ID dessa imagem, quando que ela foi criada, 43 horas atrás, e o tamanho dela. Beleza, temos essa imagem no nosso local, mas agora imagine que eu quero fazer um push, ou seja, a gente puxou a imagem, né, de um registro do Docker Hub no caso, e agora a gente quer colocar essa imagem em outro registro, tá? A gente vai fazer isso utilizando o Google Container Registry, que é justamente um repositório particular, digamos assim, de imagens do Docker, onde você pode controlar versões, onde você pode fazer pipeline de CI/CD, enfim, você pode utilizar para armazenar e gerenciar suas imagens do Docker. Então a gente vai jogar essa imagem que a gente puxou do Docker Hub, a gente vai jogar ela agora para dentro do Google Container Registry, GCR, ok? Então, para fazer isso, eu preciso primeiro taguear, preciso colocar uma tag nessa imagem. Então vou fazer um Docker Image tag Nginx, ou seja, qual é a imagem que eu quero colocar a tag é a Nginx, tá? Que é essa aqui.
E a tag vai ser o GCR. Ponto. Ela precisa ter esse nome, tá? Para que ele caia lá certinho no registro. gcr.io barra o ID do seu projeto barra o nome da imagem que você quer que fique lá, e aí pode ser qualquer um. Eu vou botar o Nginx, tá? Então, coloquei a tag nessa imagem. Se eu der um docker image ls, agora eu vejo que eu tenho a mesma imagem, vejam, é o mesmo ID, porém com um nome diferente aqui, tá? E eu vou precisar exatamente desse nome para que eu faça o push. Então, se eu der um docker image push e eu coloco o nome dessa imagem, eu estou avisando aqui para o Cloud Shell, para o Google Cloud, que eu estou fazendo o push dessa imagem para o GCR, tá? Então, ele deu aqui, faltou o push, claro, docker image push, e aí ele está mandando essa imagem para o GCR. Ok, aqui apenas um erro de eu estou utilizando o projeto errado. O projeto ele não conseguiu porque esse projeto que ele está tentando aqui utilizar, que eu estou aqui no meu Cloud Shell, ele está com a conta de faturamento desabilitada, então eu preciso trocar para um projeto que esteja habilitado. A gente precisa fazer isso nesse projeto. Ops, coloquei aqui o ID do projeto antigo. Ok, agora estamos no projeto correto. Vamos rodar o mesmo comando, só que ao invés de mandar para esse projeto aqui, eu vou mandar para esse cara aqui que está com faturamento habilitado. Então, o GCR ele cobra, né? Então, eu preciso renomear novamente a tag, tá? Porque a tag da imagem, se vocês se recordam aqui, eu coloquei o nome do projeto antigo. Então, vamos lá fazer isso. Docker image tag, a tag antiga, que é essa aqui, e eu vou colocar a tag nova, que é essa aqui, com o nome do projeto correto. Ok, pessoal, não vou cortar essa parte do vídeo, eu vou deixar porque quero que vocês percebam essas nuances do GCP. Então, agora sim, docker image push, nome do projeto, o nome da imagem está correto, a tag da imagem está correta, então ele vai mandar essa imagem lá pro GCR. Beleza? Então, se eu dar uma olhadinha agora no GCR, vamos dar uma espiada só para ver se a imagem caiu lá corretamente. Então está aqui o container registry, e se eu olho, eu tenho lá agora o Nginx que a gente acabou de criar. Beleza? Então era isso. Agora a gente tem essa imagem em um repositório privado de imagens do Docker, e aí vamos continuar, tá? Essa imagem, lembrando, ela não é um container ainda, tá? Ela é só uma imagem para ser criado um container. Então vamos usar agora um inspect, tá? Que o inspect ele vai trazer informações sobre essa imagem, tá? Então eu tenho aqui várias informações sobre essa imagem aqui, por exemplo, o entry point que ela está utilizando, que mais? A porta que ela vai expor quando o container for criado, enfim, eu tenho diversas informações aqui sobre essa imagem de container, ok? Que mais? Então vamos lá agora partir para os containers. Se eu verificar se existe algum container rodando, não existe, existem imagens, ok? Mas container ainda não. Deixa eu remover essa imagem aqui, não vou remover ainda não, deixa pra gente remover mais no final, de acordo aí com nosso passo a passo. Beleza, não temos nenhuma
nenhum container rodando agora. Então vamos fazer isso. Docker container run -p, que é isso? Para indicar a porta que a gente vai utilizar para acessar o nosso container. Então da porta 8080 a gente vai, que é a porta HTTP, a gente vai acessar a porta 80, que é aquela porta que está sendo exposta naquela imagem. A gente verificou ali no inspect, é a porta que será acessado o container. Então essa porta, e eu vou usar o -d para desacoplar esse processo do nosso terminal, senão o nosso terminal ele fica travado, né, como se isso rodasse ali no back-end. E aí eu digo o nome da imagem que eu quero rodar. Beleza, então dei aqui, essa imagem já está rodando. Então se eu der agora, já tem um container, então se eu der um docker container ls, eu vou ter aqui já esse container rodando, né, utilizando a imagem Nginx que a gente baixou lá do hub. E aí, olha que legal, ele está expondo na porta 8080, que bate na porta 80 do container. Então vamos ver isso. Vou dar um web preview aqui, fazer um preview na porta 8080, e aí ele vai me mostrar a página inicial do Nginx, ou seja, nosso serviço ele já está ativo, tá? Muito simples. O Nginx ele já está ali rodando, já está no ar, já pode ser acessado, tá? Pô, Ian, legal, mas e se eu tivesse que entrar dentro do container para executar uma ação, para fazer um patch, enfim, como é que eu poderia fazer isso? Aí a gente vou limpar aqui e a gente vai usar o container exec-it para fazer uma execução interativa, ou seja, a gente vai entrar ali no shell desse container. Eu preciso colocar o ID do container, tá? Então como eu não tenho essa informação, deixa eu dar um docker container ls, vou pegar o ID do container para a gente fazer isso. Então vamos lá, docker container exec-it para a gente fazer de forma interativa o ID do container, e aí eu preciso colocar qual é o interpretador, que é o bash, ok? Então coloquei aqui, notem que agora eu estou como root, ou seja, usuário administrador aqui desse container, tá? Então eu estou dentro desse container agora e eu posso trabalhar diretamente aqui, ok? Se eu der um exit, ele sai do meu container, mas o container continua rodando, ok? Então se eu der, por exemplo, um inspect nesse container com o ID, agora veja, não é o nome da imagem, é o ID do container que foi gerado, eu tenho algumas informações também sobre esse cara aqui, ok? Então ele traz aquelas informações da imagem e outras informações, como por exemplo a porta do host, ou seja, qual porta é utilizada para acessar a porta do container, tá? Então eu tenho várias informações aqui já. Muito bem, que mais que a gente pode fazer? Vamos parar agora esse container, tá? Então eu vou dar um docker container stop o ID do container. Opa, perdi o ID de novo, então deixa eu pegar aqui. Então vamos lá agora, docker container stop e o ID do container. E agora se eu der um docker container ls, ele não mostra nenhum, mas não significa que ele não está aí, tá? O container ele ainda existe, você só parou ele. Então a prova disso é que se eu der um docker container ls -all de todos, ele vai me mostrar que esse container ainda está existindo, tá? E isso pode te causar algum problema, por exemplo, se você tentar puxar ou trabalhar com esse container, criar outra imagem, enfim, com esse mesmo nome, isso pode te trazer alguma dor de cabeça. Então é importante que você, além de parar o container, que você faça a remoção dele. E aí você pode fazer um docker container prune, se você tiver vários
containers parados, ele vai excluir todos, ou eu posso dar um RM de remover e o ID do container. Tá? Então, se eu der agora um ls-all, ele não me mostra nenhum. Tá? Então, agora o container foi de fato parado. Tudo bem? Era isso, pessoal. Vou deixar esse link para vocês na descrição do vídeo. Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Grande abraço.